A paz do Senhor Jesus, chegamos nessa terça-feira, debaixo da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos aqui, gente, porque tem propósito. Hoje nós vamos falar, de João, Vamos abrir João capítulo 1, E vamos ver o que o Senhor Jesus tem para falar para você e o que tem para falar para mim, porque a mesma palavra que é dita para vocês veio para mim também. Mas antes disso, vamos orar para agradecer ao nosso Criador por esta oportunidade. Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua permissão. Nós não somos dignos e nem merecedores do Senhor, mas nós precisamos do Senhor. Vai indo de frente, Pai, quebra todo o mal, tudo que não vem de Ti vai caindo por terra. No nome santo do Senhor Jesus, amém, amém, graças a Deus. Vamos abrir em João 1, que o título da minha Bíblia é assim, a Palavra da Vida. A Palavra da Vida. No começo, aquele é a palavra, já existia. No começo, aquele que é a palavra, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguia apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai, João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia, porque todos nós temos sido abençoados com a natureza, com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único que é Deus e estar ao lado do Pai foi quem nos mostrou quem é Deus. Gente? Nós podemos perceber que nesse capítulo 1 até o versículo 18, João está nos relatando sobre Jesus. Hoje em dia, nós vivemos em um mundo onde existem muitas religiões, muitos deuses. Mas, gente, vamos ser sinceros, só existe Deus como Deus. Não tem outro, só tem Jesus. Mas hoje em dia, Satanás ele quer nos apresentar várias mesas, vários banquetes, que aos nossos olhos limitados, nossos olhos carnais, parece ser bom, mas não é. Gente, somente Jesus tem o poder de nos salvar. Somente Jesus tem o poder de nos tirar desse mundo. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia tem muitos homens de Deus que verdadeiramente são de Deus, mas estão deixando se contaminar com o mundo a qual a gente vive. Gente, nós temos que pregar que Jesus está voltando. Nós temos que a todo instante esperar
Jesus verdadeiramente. Porque hoje em dia nós estamos muito acostumados, porque nós ouvimos que Jesus vai voltar desde quando a gente nasceu. Muitas das vezes a gente morre e ele ainda não voltou. Mas por que disso? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Jesus, ele é paciente. Se nós tivéssemos noção de como Jesus, ele nos guarda, como Jesus, ele cuida de nós ia valorizar mais a palavra da vida. Nós íamos valorizar mais o Verbo que se fez carne. Nós ia valorizar mais a palavra, que se tornou um ser humano e morou entre nós. Hoje em dia, gente, as coisas estão ficando banalizadas. Hoje em dia tem muitos pastores dando jeitinho. Vocês acham que Jesus está se agradando disso? Jesus não está. Deus não está. Hoje em dia as pessoas estão indo para o culto para ter visão e revelação. Isso é muito bom, isso é muito bacana, Quando dentro de uma instituição religiosa ou qualquer pessoa específica, ela tem dons espirituais, isso é muito bom. Mas estão tirando o foco, estão tirando o foco do que realmente é o principal e o essencial, que é Jesus. Hoje em dia nós vemos igrejas cheias, vemos muita quantidade, mas e a qualidade? Qual é a qualidade dos jovens dentro da igreja? Qual é a qualidade das varoas dentro da igreja? Qual é a qualidade dos varões dentro da igreja? Jesus que é qualidade. Jesus, porque Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles são 3 em 1. Mas Deus, vamos falar, Deus, quando ele foi libertar Israel do Egito, Deus, ele não precisou de muito, só precisou de Moisés. Moisés, que ele era gago, ele era fanho, Tem umas traduções que ele vai falar que ele se atrapalha quando ele vai falar. Tem outras traduções porque vai falar que ele é gago. Enfim, e Jesus, Deus usou ele, uma pessoa. Por causa de uma pessoa, Deus conseguiu salvar muitas pessoas. Mas Deus salvou. Deus fez a parte dele. Mas nós que devemos manter a salvação. Deus, ele dá. Ele deu ali. Mas no meio do percurso, no meio do deserto, muitas pessoas se desviaram, blasfemaram, adoraram outros deuses, E isso é muito triste. Porque, gente, Jesus, ele é maravilhoso. Deus, Espírito Santo, ele é maravilhoso. Deus, gente, ele é paciente. Por quê? Porque Deus, ele tem noção. Deus, ele está numa dimensão diferente da nossa. Deus, ele está nos vendo, nos olhando, e ele fala assim: se eu voltar hoje, não vai ter mais jeito. Bilhões e bilhões de almas vão para o inferno. Então eu vou dar mais um tempinho. Aí Deus dá tempinho, nós não vigiando, aí vamos lá, pecamos, nos afastamos de Deus. Porque, gente,
Para mim, eu acho que o pior não é você pecar, é você continuar no erro. Quando você peca e você se arrepende, é uma coisa, porque Deus está vendo que você está se esforçando. Mas quando você peca e você acha que o seu pecado vai ficar escondido debaixo do seu saião, debaixo do teu terno, você está muito enganado. Que nós viemos nos consertar enquanto há tempo. Porque nesse capítulo, do versículo 1 ao 18, em todos os versículos está falando de Jesus. Todos os versículos. No começo, aí a gente lê, no começo, aquele que a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la. Está falando de Jesus. Gente, Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é poderoso e Satanás, ele não quer que nós tenhamos essa consciência. Satanás não quer, porque ele quer que a gente continuemos presos nas ciladas, nas armadilhas dele. Eu já vi, gente, uns testemunhos que eu gosto de ver muito, né, de pessoas que eram ex-bruxa, que era ex que servia a demônios, e é muito edificante para nós quando nós vemos esses testemunhos. E uma coisa que é comum em cada um deles, que quando eles se converteram, o primordial de eles ter se convertido, claro que foi o Espírito Santo, Deus, Jesus, mas é quando eles foram mexer com um crente, com um cristão mesmo. Quando essas pessoas, elas mexem com um cristão de verdade, aquele cristão que ora, que busca Deus, que é sincero, quando eles mexem com essas pessoas, esses loucos, que nós somos vistos desta forma, nós que cremos em Deus, nós que oramos, e eles mexem com essas pessoas, mas não consegue feri-las ou interferir algo na vida delas. Porque, gente, no mundo espiritual tem seres de luz como tem seres de escuridão, né? Tem seres da escuridão. E da mesma forma que tem guias, tem demônios de linha, né? Que eu não vou entrar em detalhes, porque o foco não é esse, é sobre Jesus. Como também tem Deus, Jesus, do nosso lado. E eu fico vendo esses testemunhos e todos esses testemunhos têm em comum é que eles mexeram com um crente. E quando você serve a Satanás, ele te dá poderes, né? Te dá poderes, vamos falar assim. Tem pessoas, dependendo do seu nível, né? Os demônios conseguem teletransportar elas para outros lugares, consegue deixar elas invisíveis, consegue várias coisas. E eu tava vendo um testemunho que era de um cara que ele tava na rua e ele precisava de uma pessoa para fazer um tal ritual. Ali, aí ele precisava de pé esquerdo, mão esquerda, tudo que era esquerdo de um corpo humano, ele precisava para efetuar esse ritual, né? Aí tava passando dois jovens
né? Estavam passando duas jovens. E ele, né? Porque Satanás, ele nos dá uma falsa força, uma falsa soberania, mas não tem. Porque Satanás, ele só vai agir da forma aonde Deus deixar, né? Mas só que Satanás quer colocar na nossa mente que nós somos super-heróis e que nós podemos tudo. Aí esse cara viu essas duas moças, falou assim: ah, então vai ser aquelas duas ali. E o diabo, ele não é onisciente, ele não tem noção de nada. Para ele saber da sua vida, ele tem que estar perto de você. Ele não sabe ler a nossa mente, ele não sabe nada que está dentro de nós. Ele só consegue nos estudar da forma que nós agimos. Aí ele consegue dizer como que nós vamos falar assim. Aí tava esse moço, ele tava querendo achar pessoas para ele fazer um ritual. Aí ele viu essas duas jovens, ele foi lá. Ah, então eu vou pegar aquelas duas jovens. No mundo espiritual, aí Satanás estava do lado dele e disse: tá bom. Aí o bicho ruim foi, olhou. Aí ele foi olhar assim. E ele, aí, né, ele contando é o testemunho dele, porque ele via literalmente o diabo. Ele via. E ele falou que da forma que o diabo ficou, ele nunca tinha visto. Ele falou que enquanto as meninas se aproximavam, o diabo que estava com ele foi pro outro lado da rua, saiu correndo, saiu de perto dele. E ele falou que ele nunca tinha visto isso. Ele nunca tinha visto isso. Ele falou assim: por que ele está com medo? Né? Tipo, esse irmão, né, que estava falando sobre esse testemunho, ele disse assim: por que ele está com medo? Eu nunca vi isso. Aí ele foi do outro lado da rua e foi falar com o Lúcifer, né, o bicho ruim, diabo, tanto faz, né? Aí ele chegou e falou assim: por que você está com medo? E ele falou que o bicho, né, ele tremia de uma tal maneira que ele nunca tinha visto. Ele falou assim, aí, né, o bicho ruim falou pra ele assim: cara, com elas a gente não pode mexer. Aí ele falou assim: mas por que tem que ser elas? Cara, mas nós não podemos mexer com elas. Por quê? Porque o que está com ela, o que está com elas consegue destruir o inferno todo. Cara, eu vi esse testemunho, que quem me apresentou foi o meu irmão, que ele também gosta muito de ver sobre essas coisas. Mas como assim? Aí o cara chegou assim e falou assim: mas como assim? A gente sempre conseguiu tudo que a gente queria. Mas por que elas duas? Elas são fracas, né, fisicamente, elas são pequenininhas, né? Que ele disse que essas jovens, elas tinham o corpo delas, elas eram magrinhas, né? Fisicamente assim, fracas, vamos botar assim. Ele: não, mas quem está com elas, a gente não pode com ele. Aí ele falou assim: mas por quê? Mas como assim? Aí ele disse assim pra esse cara, falou, aí o diabo falou assim pra ele assim: esses crentes que reza com os pés para trás, que, né, no mundo espiritual, né, eles falam assim, né, o diabo nos chama assim, esses crentes que reza dos pés para trás, mas não é reza, tá, gente? É oração. Nós oramos ao Rei da Glória. Esses crentes que reza com os pés para trás,
a gente não pode com eles. Porque o que está com eles destrói o inferno todo. Destrói todas as nossas hierarquias, os nossos campos, todas as nossas áreas que nós temos, todos os nossos domínios, esse que está com elas ou com esses que oram de pé para trás, destrói. E todos esses testemunhos que eu vejo, né, sobre pessoas que eram ex-bruxo, várias coisas. E ele sempre fala a mesma coisa. Quando eles foram se meter com o cristão mesmo, é que eles se converteram, porque na mente dessas pessoas que servem demônios, na mente delas, demônios são os sinistros, até chegar o sinistro, que é o Senhor Jesus, até chegar o mais forte, que é o Senhor Jesus. E todos esses têm em comum isso tudo, sabe? Que quando eles foram mexer com cristãos e que eles se deram mal, aí eles se renderam aos pés de Jesus, porque eles venceram o mais forte. O que eu quero chegar com isso tudo que eu estou falando para vocês? Sobre que a gente estava falando sobre Jesus. Só tem Ele. Só tem Jesus. Não existe outro maior ou mais forte. É Jesus quem dá a última palavra. É Jesus que decide. Pode o mundo todo, pode o inferno todo conspirar contra você. Mas se Jesus lá do céu, ele já decretou, ele já falou, não, vai ser assim, vai ser assado, vai ser e ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Sabe? Então Vânia, eu fico muito, não vou dizer triste não, mas você fica desapontado, sabe? Com os pastores de hoje, com os cristãos de hoje, jovens que se diz cristão, porque hoje em dia cristão virou modinha, né? Não, eu ser cristão virou modinha, mas gente, ser cristão vai muito além do que eu botar uma roupa e eu ir pro culto. Cristão vai muito além de 2 horas no culto, de 3 horas no culto, sabe, gente? As pessoas, elas têm que levar mais a sério. As pessoas têm que ir para a igreja com o intuito de adorar a Deus, de buscar a Deus, sabe? Ali, gente, é um culto para Deus, não é o culto para pessoas, não é culto para homens, é culto para Deus, sabe, gente? Porque, gente, vai ter dias, vai ter anos que eles vão fechar todas as igrejas, que eles vão chegar na tua cara e vai falar, se você é cristão, você vai morrer. Gente, Apocalipse fala, entendeu? João fala, Lucas, Mateus, sabe? Que os pais vão entregar os filhos e assim vai. Filho vai entregar a mãe, sabe? Entendeu, gente? Então que nós vamos vigiar, gente, não é brincadeira, gente. A sua vida não é brincadeira. A sua alma não é brincadeira. Tá bom, gente? Que vocês vão ficar com essa palavra e que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja com vocês.